Vamos recuar no tempo para perceber como é que uma vitória, que parecia completamente improvável, no meio de uma floresta, acabou por mudar o rumo da Revolução Americana. Esta é uma daquelas histórias que nos mostra como a geografia, um excesso de confiança e, claro, a pura resistência podem mesmo decidir o futuro de um país. E a grande pergunta que fica é esta: como é que um plano militar que parecia, perfeito no papel, falha de uma forma tão espetacular? Os britânicos tinham tudo pensado para acabar com a rebelião de uma vez por todas. O que é que correu assim tão mal? É isso que vamos tentar perceber agora. Bem, a estratégia britânica era, na verdade, bastante simples e até genial. A ideia era esta. Um exército, comandado pelo general John Burgoyne, desceria do Canadá. Ia seguir o rio Hudson até se encontrar com outro exército que vinha de Nova Iorque. O grande objetivo: cortar as colónias da Nova Inglaterra, que eram, digamos, o centro da revolta, do resto do território. Dividir para conquistar. A isto, no jargão militar, chama-se uma manobra de pinça. É fácil de visualizar. Pensem nas garras de um caranguejo a fecharem-se para apanhar a presa. O exército do general Burgoyne era uma dessas garras, a que vinha do norte. Só que havia um pequeno grande problema. A outra garra, a que devia subir de Nova Iorque, essa nunca chegou a aparecer. E se olharmos para os dois lados do conflito, as diferenças eram enormes. De um lado, tínhamos os britânicos, os casacas vermelhas, um exército super profissional, disciplinado, com o melhor equipamento da época. Do outro, os americanos, que eram basicamente uma mistura de soldados do exército regular com voluntários e milícias locais. Tinham muito menos treino, mas compensavam com duas vantagens que se revelaram decisivas. Conheciam cada palmo daquele terreno e, claro, tinham o apoio das populações locais. E esse conhecimento do terreno foi absolutamente chave. O norte do estado de Nova Iorque não se parece nada com os campos de batalha europeus. Esqueçam os campos abertos. Estamos a falar de florestas super densas, colinas, trilhos que eram autênticos lamaçais. Os americanos transformaram a própria paisagem numa arma. Derrubavam árvores para criar obstáculos, faziam pequenas emboscadas. No fundo, usaram táticas de guerrilha para ir atrasando e desgastando os britânicos a cada quilómetro. E como se a natureza já não fosse um obstáculo suficiente, a marcha britânica era dolorosamente lenta. E a culpa não era só do terreno. O general Burgoyne, imagine-se, insistiu em levar uma caravana com sua bagagem pessoal de luxo. Estamos a falar de mais de 30 carroças. Para os seus pertences, para o seu guarda-roupa, até para o seu champanhe. Basicamente ele estava a tratar uma campanha militar como se fosse uma viagem de férias. E isso custou-lhe um tempo que ele não podia perder. Com este avanço tão lento, era inevitável que os dois exércitos acabassem por se encontrar. E é importante perceber que Saratoga não foi só uma batalha. Na verdade, foram dois grandes confrontos que ditaram o resultado final. Ok, vamos ver a cronologia dos acontecimentos. Tudo começa a 19 de setembro, com o primeiro grande confronto em Freeman's Farm. Depois, a 7 de outubro, temos a batalha que decidiu mesmo tudo, em Bemis Heights, e o clímax acontece apenas 10 dias mais tarde, a 17 de outubro, com algo que ninguém esperava, a rendição de todo o exército britânico. Sobre essa primeira batalha em Freeman's Farm, há um pormenor muito importante. Tecnicamente, no final do dia, foram os britânicos que ficaram a controlar o terreno. Portanto, no papel, foi uma vitória. Mas foi uma daquelas vitórias que custam caro. Muito caro. Sofreram o dobro das baixas dos americanos, o exército deles ficou mais pequeno e mais fraco, enquanto que do lado americano não paravam de chegar reforços das milícias locais. E depois dessa primeira batalha, a situação do general Burgoyne e dos seus homens ficou muito, muito pior. De repente, ele estava preso. Não conseguia avançar, mas também já não conseguia recuar. E os mantimentos começaram a ser um problema gigantesco. A armadilha estava lentamente a fechar-se à volta dele. A vida para o soldado britânico tornou-se um autêntico pesadelo. A comida começou a faltar, as rações foram cortadas, os cavalos, essenciais para puxar a artilharia, estavam a morrer de fome. De repente, a fome e as doenças eram inimigos tão mortíferos como os soldados americanos. E para piorar, as linhas de comunicação com o Canadá tinham sido cortadas. Estavam completamente isolados, exaustos, e o tempo ficava cada vez pior com a chegada do outono. Foi neste cenário de completo desespero que Burgoyne jogou a sua última cartada. A 7 de outubro, ele lança um ataque, quase como uma tentativa de reconhecimento para encontrar uma saída. Mas a resposta americana foi imediata e demolidora. Lançaram um contra-ataque maciço, super agressivo, que não só parou os britânicos, como os fez recuar, capturando defesas-chave e até a sua artilharia. A partir desse momento, a posição britânica tornou-se simplesmente indefensável. E os números não mentem. Depois da derrota em Bemis Heights, o exército americano continua a crescer, com a chegada de milícias de toda a parte. Chegaram a ter uma vantagem de 3-1.
Eram 3 vezes mais numerosos que o exército britânico, que estava agora completamente cercado. Para o general Burgoyne, o jogo tinha chegado ao fim. A rendição britânica em Saratoga foi muito mais do que uma simples derrota no campo de batalha. Foi um acontecimento que enviou ondas de choque pelo mundo inteiro. Foi, literalmente, o início de um efeito dominó. É preciso parar um momento para pensar no que isto significava. O Império Britânico era a grande superpotência militar daquele tempo. E nunca, mas nunca, na sua história, um exército britânico inteiro se tinha rendido em campo aberto. O abalo psicológico foi gigantesco, não só para os americanos, que ganharam uma confiança enorme, mas também para os rivais da Grã-Bretanha na Europa. E estamos a falar de números muito significativos. Foram cerca de 6.000 soldados, entre britânicos e os seus aliados, que entregaram as suas armas. E não foram só os homens. Os americanos capturaram dezenas de canhões, milhares de espingardas. Foi um ganho material e estratégico absolutamente gigante para a Revolução. E aqui vemos o tal efeito dominó a acontecer. O passo 1 foi esta vitória americana, que provou a toda a gente que eles podiam de facto ganhar. O passo 2, a França, que andava a observar de longe, viu aqui a sua oportunidade e decidiu apoiar abertamente os Estados Unidos. Com isto, assinam uma aliança militar. A seguir, a Espanha também entra na guerra contra os britânicos. E, de repente, o que era uma rebelião colonial transformou-se numa guerra à escala global. E não nos podemos esquecer do quão crucial foi a ajuda francesa. Eles não trouxeram só dinheiro e armas, trouxeram algo que os americanos não tinham: uma marinha de guerra poderosa. Uma marinha capaz de enfrentar os britânicos no mar. Foi este apoio internacional que transformou uma revolta de colonos numa guerra pela independência, agora com legitimidade aos olhos de outras nações. É exatamente por tudo isto que Saratoga é visto como o ponto de inflexão da Revolução Americana. Um ponto de inflexão é aquele momento-chave em que tudo muda, em que o resultado final começa a pender de forma decisiva para um dos lados. E foi isso que aconteceu aqui. Sem esta vitória, a história dos Estados Unidos, como a conhecemos, podia ter sido radicalmente diferente. E para terminar, fica uma reflexão. A história está cheia destes momentos, destas vitórias, que pareciam impossíveis e que acabaram por mudar tudo. Batalhas em que o lado que supostamente era mais fraco conseguiu virar o jogo. Fica a pergunta: que outros momentos assim na história mudaram por completo o que veio a seguir? É sem dúvida um bom ponto para reflexão.